Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos novamente ao vivo aqui no canal INSS Notícias hoje, nessa tarde de terça-feira. Terçou daquele jeito e estamos de volta no canal trazendo mais um boletim exclusivo para vocês. Já estamos aí no dia 20 de janeiro de 2026. O ano mal começou, já temos aqui alterações novas, pessoal, passada pelo governo junto com a Previdência Social. Presta bastante atenção, beneficiário do INSS, porque o governo soltou um comunicado extremamente importante para você que é segurado da Previdência Social. Impôs regras novas, critérios que devem ser obedecidos por vocês segurados da Previdência Social sobre certos procedimentos adotados pelo INSS. E pasmem, esses procedimentos adotados pela Previdência Social, segundo o governo, já está em vigor e devem ser estabelecidos e obedecidos por parte do segurado da Previdência Social. Eu vou trazer, é claro, para vocês o que o governo colocou de mudança para vocês segurados, o que a regra agora muda para vocês segurados do Instituto, qual é o novo procedimento adotado já nesse ano de 2026 e os impactos financeiros que essas mudanças do governo pode trazer na vida de você segurado. Além disso, preciso trazer aqui para vocês um comunicado extremamente urgente a respeito do pagamento da segunda e primeira parcela do 13º salário de vocês segurados. Muita atenção, comunicado urgente sobre a antecipação do 13º. Nós vamos trazer aqui com exclusividade para todos vocês aqui no canal. Vamos explicar aí o que o governo vai fazer sobre a questão da antecipação do 13º, os pagamentos das parcelas para vocês segurados da Previdência. Além dessa questão, tem muitas coisas que a gente vai trazer aqui nesse boletim informativo. Nós precisamos trazer para vocês uma questão bastante delicada. Para quem não sabe, governo impôs um prazo limite para os segurados da Previdência Social. Isso mesmo, que prazo limite é esse que o INSS trouxe para vocês segurados? Eu vou explicar para vocês o tipo de prazo limite, quem é o segurado da Previdência, que tem que ficar de olhos bem abertos sobre esse procedimento do Instituto junto com o governo. Vamos explicar o que o governo quis dizer sobre esses prazos para vocês segurados e quem está na mira do governo. Presta bastante atenção. Vocês sabem, quando é uma questão que envolve pagamento de benefício previdenciário, realmente merece bastante atenção por parte de você segurado. Por quê? Você depende do pagamento depositado mensalmente. E aí, se acontece alguma questão, alguma burocracia nova, algum procedimento que é adotado pelo INSS, você tem que saber sobre o procedimento para não ter problema nenhum com o INSS. Nós tivemos também canetada do presidente da República. Presidente Lula deu mais uma canetada daquelas aqui no Brasil. Ele trouxe uma nova canetada que, a partir de hoje, traz uma mudança para a população. E essa mudança que ele trouxe, anunciou dentro dessa canetada dada pela população, traz procedimento novo. Claro, a gente vai explicar o tipo do procedimento, o que vem sendo adotado, o que o segurado do INSS precisa saber e aonde você tem que prestar bastante atenção sobre essa questão. E também um comunicado extremamente urgente para os aposentados da Previdência Social. Isso mesmo, procedimento para aposentados da Previdência Social. Vou contar para vocês aqui também sobre um procedimento extremamente importante, o que foi decidido e o que o aposentado tem que ficar de olhos bem abertos sobre essa questão também. É um outro ponto, uma outra discussão que a gente vai discutir aqui sobre outro tipo de aprovação do governo. É o que eu falo para vocês. Ano está apenas começando. Ano de 2026 está apenas começando. Isso é só o início. Vem muito mais questões para vocês segurados do INSS de mudança aí nos próximos dias. Muita coisa foi assinada nas últimas horas pelo governo.
Nós temos aí o recesso parlamentar, mas vocês pensam que as questões pararam? Não pararam. Inclusive, eu vou contar aqui para vocês o que vem ainda por cima agora nos próximos dias, tá? Com essas medidas e mexidas que o governo está fazendo logo de início desse ano. E vai ter muito mais alteração. Mas calma aí que a gente vai compartilhar com todos vocês. Convido vocês que não forem inscritos em nosso canal, a aproveitar a se inscrever aqui, a ativar o sininho na opção de receber toda notificação. E também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. O compartilhamento você ajuda outros segurados terem acesso às informações dentro do tempo real. Se tiver algum cumprimento obrigatório, eles já vão saber o que fazer, qual é o rumo tomar, o que que deve, documentação comprobatória, tudo. Porque, pessoal, governo soltou, inclusive, vou até contar aqui para vocês. O governo soltou umas instruções normativas com prazos pequenos e muitos segurados do INSS estão com prazos aí vencendo. Até aproveita o dia de hoje, dá aquela maratonada nos vídeos anteriores e verifica se você não tem nenhum prazo de cumprimento com o INSS junto com o governo. Se tiver, faça o cumprimento. Você compartilhando o vídeo, você ajuda outros segurados a verificar se eles têm cumprimento de prazo. Olha que notícia boa para você que precisar de um consignado agora no começo desse ano. O canal Alô INSS está assessorando aposentados, pensionistas e recebedores do BPC em todo o Brasil que querem fechar consignado. Taxas excelentes, as melhores do mercado, eles estão trabalhando e sem burocracia. Caso queira fechar um consignado, clica aí no link do primeiro comentário do vídeo ou tira uma dúvida com eles sem qualquer custo. Só tirar a dúvida. Agora, se quiser contratar o consignado, você consegue fazer o contrato com eles também. Pessoal, vou falar aqui, antes de trazer todas as notícias no canal, que eu gosto de deixar vocês bem orientados sobre direitos de vocês. Presta muita atenção, vai ser muito rápido e já volto aqui com as notícias em tempo real para vocês. Produto de mostruário. Peça de mostruário também tem garantia, tá? Pois a venda de produtos já expostos não exime o fornecedor de realizar possíveis reparos de defeitos que impeçam seu bom funcionamento. Conta bancária encerrada. A solicitação de encerramento da conta corrente pode ser feita em qualquer agência do banco de que você é cliente, não necessariamente na que a conta foi aberta, tá? É importante lembrar que a conta não pode ser encerrada enquanto houver saldo devedor ou débitos com esse banco que você quer fechar a conta. Vamos agora às informações. Assista do início até o último segundo final. Pessoal, o INSS cria uma coordenação inédita e pode arrecadar até 14 bilhões com multas a cartórios. Pela primeira vez em sua história, a Previdência instituiu uma coordenação específica para fiscalizar e aplicar multas administrativas a cartórios que deixam de formar registros civis que impactam diretamente na Previdência. A iniciativa atende uma determinação do Tribunal de Contas da União e reforça o controle sobre a atualização de dados previdenciários. Bicho tá pegando, o governo tá pegando todos os lados. De acordo com a legislação, os cartórios de registro civil de pessoas naturais são obrigados a comunicar à Previdência, por meio do Sistema Nacional de Informação de Registro Civil, dentro dos prazos estabelecidos, todos os nascimentos, óbitos, casamentos, averbações e retificações. Essas informações são essenciais para manter a base de dados atualizada e evitar o pagamento indevido de benefício. E nos últimos 5 anos, o INSS lavrou aproximadamente 4,4 milhões de autos de infração contra cartórios de todo o Brasil pelo descumprimento dessa obrigação legal. Então, até então, no entanto, as penalidades previstas não vinham sendo efetivamente cobradas. E com a criação da nova coordenação, a Previdência passa a estruturar a cobrança de multa administrativa, custo-valor variam de 636,17 a 3.180,85 por infração. Imagina, muito dinheiro. Com todas as penalidades sejam aplicadas, a arrecadação potencial pode chegar a 14 bilhões. Então, o governo quer transparência aí junto com a Previdência Social e fidelidade junto aos cartórios para sempre informar todos os registros elaborados para a Previdência Social. Outra questão, aqui vocês segurado do INSS, vamos conversar aí sobre muitas questões.
porque vem bomba por aí. E o INSS vai revisar aposentadorias por invalidez. Muita atenção, segurado. A Previdência Social vai dar início a um novo pente fino em aposentadorias por incapacidade permanente, auxílio-doença e BPC-Loas. A revisão seguirá sempre a regra legal. Convocar sempre beneficiários que não passam por perícia médica há mais de 24 meses, ou seja, 2 anos no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. E a medida aí também tem aquela regra, que pode ser convocado a qualquer tempo o BPC-Loas. O BPC-Loas não é mais convocado a cada 2 anos, mas sim a qualquer momento. Também vai ter pente fino aí pesado no BPC. E que vocês sabem, o governo quer economizar nas contas públicas, então ele está apertando de todos os lados. E aonde dá mais para ele apertar? No benefício do INSS. E também fiscalização aí de pente fino no auxílio doença. Se vocês repararem, todo benefício previdenciário é monitorado pelo governo junto com o INSS, né? Mas o pente fino tá aí na Previdência Social. Eles vão convocar as pessoas, elas serão feitas por meio de rede bancária, sempre a convocação, sempre lá no portal do meu INSS, na aba do sininho, sempre pode haver uma convocação e a convocação pode ser pelo aplicativo ou site do meu INSS, por carta, SMS ou até mesmo por meio de edital publicado no Diário Oficial da União. Mas, pessoal, foi convocado? Atenda o INSS a qualquer momento que ele chamar. É atender, apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo específico solicitado pelo médico perito, comparecer às perícias médicas, a avaliação biopsicossocial, em alguns casos aí para o BPC, apareça, faça o cumprimento de prazo e normalmente você vai demonstrar boa fé, vai demonstrar que está tudo certo e continua mantido o benefício. O pente fino nada mais é somente uma reavaliação cadastral. Então, você que for convocado para perícia de revisão, deve fazer o agendamento do exame quando o INSS solicitar dentro do prazo, né? No portal, dentro da central do 135, fazer tudo bonitinho e comparecer no dia. Como você pode evitar a perda da aposentadoria por incapacidade permanente? Você beneficiário da aposentadoria por invalidez são os beneficiários que não podem mais exercer atividade profissional em virtude de acidente ou doença que torne você permanentemente incapaz para o trabalho, tá? Por lei, a aposentadoria por invalidez deve ser revisada a cada 2 anos até que você complete 60 anos. Então, é por isso que tem essas convocações. Como o benefício é atrelado a uma condição de saúde, o que eu digo para vocês, que torna o cidadão incapaz para o trabalho, é essencial manter os documentos que comprovam a incapacidade. Eles devem estar, no entanto, sempre atualizados. É importante que a pessoa esteja sempre com o relatório médico atualizado e que mantenha sua rotina de consultas médicas para reavaliação. Se a perícia convocar, você vai beneficiar e vai comprovar que está incapaz e que continua fazendo o tratamento. Caso ocorra um corte indevido no benefício, você considere que tem direito, é possível recorrer. Em caso de perda de benefício, você pode entrar com recurso no INSS ou pode entrar com uma ação na justiça, tá? Então, fica de olho aí. Quem pode ter o benefício cortado? Você que não se encaixa mais nas regras do pagamento, você que já retornou à capacidade laborativa para o trabalho. E quem fica fora do pente fino do INSS, por lei, segurado a partir de 55 anos e que recebe o benefício por incapacidade há mais de 15 anos, segurado a partir de 60 anos, e protegidos pelo Estatuto do Idoso e segurado por incapacidade permanente que tem HIV, tá? Essas pessoas que estão sempre fora do pente fino, que o INSS costuma não cortar o benefício. E detalhe, aposentados por incapacidade permanente, que são pessoas com problemas de saúde reversíveis e recuperáveis, que são pessoas consideradas com deficiência, não estarão no pente fino do INSS. Eles serão dispensados, conforme a lei assinada por Lula, das reavaliações cadastrais da Previdência Social. Dúvida? Coloca aqui pra gente, deixa o like e o joinha de vocês. E outra atenção, o INSS soltou um comunicado sobre um novo golpe na praça. Esse golpe é relacionado a procedimento de prova de vida.
O que que os golpistas estão fazendo e o que que o INSS soltou esse comunicado? Em um golpe, um falsário fala que é servidor, apresenta na porta da pessoa um crachá, vai e diz que foi fazer prova de vida presencial na casa do segurado. Cuidado, isso é golpe. Previdência Social não está mandando ninguém na casa de vocês. Então, tomem muito cuidado. Outro golpe aí, tem alguns falsários aí entrando em contato com o beneficiário do INSS, enviando mensagem de texto dizendo que precisa de dados para procedimento de prova de vida, ligando com ligação telefônica, falando que vai fazer prova de vida. Outra questão é golpe. Cuidado. Ligou, recebeu uma ligação dessa, desliga o telefone imediatamente. Os únicos portais oficiais para vocês confirmar qualquer tipo de procedimento com o INSS é sempre a Central do 135, as agências da Previdência Social ou através do portal do Meu INSS. No portal do Meu INSS, quando você loga com o seu login e senha, aparece tudo bonitinho para vocês segurado. Então, muito cuidado aí com os golpistas, que os golpes continuam nesse ano de 2026. Outra questão, o INSS anuncia fim de prazo para contestarem descontos indevidos. Se você é segurado do INSS, teve descontos não autorizados na sua folha de pagamento, abre o olho. Por quê? O INSS soltou um comunicado, disse que o prazo para você contestar os valores descontados que foram debitados indevidamente na sua folha de pagamento vai excepcionalmente até o dia 14 do mês que vem. Ou seja, até o dia 14 de fevereiro você pode ir lá no portal do INSS contestar os descontos que foram debitados indevidamente em sua folha de pagamento. Então, segurado da Previdência Social, você que teve descontos não autorizados, ainda está em prazo para você fazer a contestação. E digo mais, segurado do INSS, muita atenção. Por quê? Não é só o segurado da Previdência Social que teve desconto que pode contestar, mas sim você que teve algum parente que veio a falecimento e esse seu parente teve descontos indevidos em folha de pagamento, você pode fazer a contestação para pedir o ressarcimento desse desconto que foi descontado indevidamente na folha do seu parente. Tá, o INSS abriu prazo a essa contestação. Você que sabe que seu parente teve um desconto indevido em sua folha de pagamento, dos últimos 5 anos, você que é parente dele pode fazer essa cobrança através do portal do Meu INSS abrindo a contestação. E aí, o site, é claro, vai pedir uma documentação comprobatória que você vai apresentar ao Instituto enviando pela própria internet. Ou se você suspeita que o seu parente teve descontos não autorizados em folha de pagamento, você pode fazer a contestação. Dúvida, coloca aqui pra gente, deixa seu like e o seu joinha aqui no vídeo. Outra questão aí para vocês: decreto de Lula abre caminho para uso de dados de luz e telefone na fiscalização de quem receba BPC. Eu vou em um decreto assinado, ele abre caminho para que o Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos acesse dados pessoais armazenados por órgãos públicos e a prestadoras de serviço público como água, saneamento, telefone, luz, internet. O texto não detalha como será o armazenamento ou se haverá anonimização, impossibilitando que se vincule a dados sensíveis ao dono dele, mas eles querem fazer fiscalização. Por que que o governo está fazendo esse tipo de fiscalização? Para ver, pessoal, quem se enquadra dentro da regra para ter o pagamento do BPC mantido. Isso. Bolsa Família também está tendo fiscalização para ver quem se enquadra, quem ainda continua no direito do pagamento do benefício. Por quê? Quem não se enquadrar, o governo pode cortar o benefício. Então, isso é uma fiscalização primordial para ver quem atende às regras e pode continuar recebendo o pagamento do benefício. É isso que o governo está fazendo. Então, vai continuar tendo fiscalização, está tendo fiscalização do governo e vai ter muito mais com esses monitoramentos, tá?
Então, qualquer dúvida, registra aqui pra gente nos comentários do canal. Outra atenção, lembra que eu contei para vocês sobre a questão presta bastante atenção. Lembra que eu contei para vocês aqui no boletim informativo sobre questões aí do 13º, antecipação de primeira e segunda parcela de 13º? Tem uma grande novidade para trazer para vocês. Eu não trouxe no vídeo anterior porque não deu tempo, mas voltei aqui nesse, já incluí no rol das notícias para compartilhar com todos vocês. Pagamento de primeira e segunda parcela de 13º. Parece que o governo Lula em breve vai se manifestar a respeito de antecipar o 13º, primeira e segunda parcela. Segundo informações, o governo tem ideia de antecipar. Só que o que que acontece? Lula já tem o poder de poder antecipar o 13º para vocês. Por quê? Tem o decreto assinado que autoriza o governo antecipar todos os meses, todos os anos, desculpa, corrigindo, todos os anos o 13º. Só que o que acontece? O governo precisa assinar um ofício e enviar pelo INSS, para o INSS poder ter prazo para rodar a folha de pagamento e antecipar o 13º de vocês. Então, parece que o governo Lula pretende se antecipar. Em breve pode ser que ele se pronuncie, fale sobre essa questão da antecipação do 13º. Há um zum nos bastidores que essa é a ideia do governo de antecipar esse ano também. Mas para a gente saber se vai haver antecipação, quando vai data vai cair, até porque ele tem que dizer a data, né? Se ele antecipar a data que ele vai querer depositar, ele tem que vir a se pronunciar. Vamos esperar aí para ver se Lula vai se pronunciar, se ele vai antecipar. E se ele antecipar, é claro, eu vou trazer aqui no canal para todos vocês. Mas vão ficar aí de olho que parece que ele pretende antecipar e pode se pronunciar em breve. Antecipando, se pronunciando, eu trago as datas oficiais para vocês. Mas quero ouvir a opinião de vocês. Quando vocês acham que Lula deveria pagar o 13º? Se ele deveria antecipar nesse ano ou se não deveria antecipar? E se ele antecipar, quando ele poderia pagar essa antecipação? Se seria no mês de abril ou se seria no mês de maio ou até no mês de março? Conta aqui pra gente nos comentários. O INSS, junto com o governo, decide suspender o programa Vale Mais Meu INSS após denúncias de cobranças indevidas de segurados do INSS. Isso foi anunciado pelo presidente do INSS, inclusive ele publicou uma informação sobre essa questão que suspendeu o programa Meu INSS Vale Mais, que era operado aí pelos bancos, que foi um convênio que o INSS fez com os bancos para os segurados do INSS poder antecipar até R$ 450 do seu benefício de um mês para o outro. A medida foi publicada em uma edição extra no Diário Oficial da União, segundo o governo tem efeito imediato e inclui a retirada de qualquer desconto relacionado ao programa e folha de pagamento de vocês beneficiários, tá? A decisão, então, só para ficar bem registrado, foi tomada de forma cautelar com base no risco de prejuízo a vocês segurados. De acordo com o governo federal, tinha um banco, tá, que foi notificado e teve que apresentar documentos que comprovavam as regras e cláusulas contratuais do programa Meu INSS Vale Mais. Então, a Previdência Social ela recebeu algumas denúncias de alguns segurados da Previdência Social que, quando fazia adesão ao Meu INSS Vale Mais, o que que acontecia? Tinha uma debitação de uma taxa por certo banco no valor de R$ 20,99. E o programa Meu INSS Vale Mais, ele não deixava antecipar, ele antecipava, né, o valor você podia antecipar um valor de até R$ 450 do valor do seu benefício de um mês para o outro, só que essa antecipação ela não cobrava taxas de vocês.
né. Então aí quando o governo percebeu aí que tinha muita denúncia, que o segurado estava reclamando na ouvidoria do INSS sobre essa cobrança de taxa que estava sendo cobrada não pelo INSS, mas sim por um certo banco que estava fazendo antecipação para o segurado, o INSS tomou logo de imediato uma medida para evitar algum desconto indevido na folha de pagamento de um segurado da previdência. Esse cartão aí, vocês lembram dele? Quem é que lembra? Era aquele cartão que era um programa do meu INSS Vale Mais, permitia antecipar até 450 por mês do benefício previdenciário de vocês. O valor era liberado por meio de um cartão físico emitido sem custos, juros e mensalidade, né. Então era um cartão aí para ajudar na antecipação. O segurado não podia sacar aquele dinheiro, ele poderia usar o dinheiro de em farmácias, em bancos, né, assim, pagamentos de despesas, né, mas agora foi suspenso. Então é por isso que não está problema mais antecipar os R$ 450. Para quem não sabe, Lula aí aprovou uma lei nova e não pode haver descontos mais na folha de pagamento, somente do empréstimo consignado que for realizado por vocês, segurados. Um beijo, fica com Deus. Qualquer dúvida, pessoal, vocês coloquem aí pra gente nos comentários e não saia daqui não, porque daqui a pouco a gente vai voltar aqui no canal trazendo mais informação. Deus abençoe a todos vocês e até daqui a pouco.